Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, agora na terça-feira, e vamos continuar o livro de Jonas, agora no capítulo 4, versículos de 2 a 5. Jonas 4, de 2 a 5. Pegue a sua Bíblia, fique à vontade, vamos meditar na palavra do Senhor. Assim diz a partir do versículo 2: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos pela leitura da palavra. Te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez, ouvindo a tua palavra, meditando a tua palavra. Esteja conosco. Obrigado por mais um dia na tua presença. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. E agora nós temos aqui, irmão, Jonas revoltado. Mais uma vez, Jonas indignado porque o plano de Deus deu certo. Ele não queria que tivesse dado. Ele queria que aquele povo tivesse ouvido a palavra de Deus, mas não tivessem se arrependido. A gente viu na semana passada que Jonas prega uma pregação de 6 palavras, de uma frase. E as pessoas de Nínive, todas, o rei, do servo ao rei, todos vão se converter. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E Jonas, ele fica indignado. Eles são idólatras. Eles são pagãos. Eles sacrificam filhos aos seus deuses. Eles sacrificam crianças. E o Senhor salvou esse povo. E essa oração de Jonas é uma oração que quer jogar aqui para Deus que ele é injusto. Ele quer mostrar que o Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, foi injusto quando salvou os assírios, quando salvou os ninivitas. A vontade de Jonas é que Deus destruísse aquela cidade como destruiu Sodoma e Gomorra. Depois de 40 dias, aquela cidade ela sucumbisse. E é interessante porque Jonas ele é o único pregador da Bíblia, de todos os tempos, que prega uma coisa, mas não queria que o povo ouvisse. Ele prega algo que ele não queria que as pessoas ouvissem e assimilassem. Esse é Jonas. E ele vai orar, ele vai dizer: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Pois eu sabia que você é um Deus clemente, que o Senhor, que o Senhor é um Deus clemente, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus tardio em irar-se, quando em benignidade e te arrependeste do mal. É interessante porque Jonas está reclamando. Olha o absurdo da oração de Jonas, irmãos. Jonas está reclamando porque Deus é misericordioso. Jonas está indignado. Jonas está irado porque Deus é rico em misericórdia. Ou seja, irmãos, todos estavam felizes. Imagina ali 40 dias, o povo na expectativa, pensando que Nínive ia ser destruída, e os 40 dias passam, todos estão felizes, menos Jonas, menos o crente, menos o próprio que foi profetizar para aquele povo. Como se a gente pudesse dizer o que o Deus Todo-Poderoso pode fazer e não pode fazer. A Bíblia fala que Jonas desgostou-se, versículo 1. Ele desgostou-se em extremo. No hebraico é traduzido literalmente como ele ferveu em cólera. Ele estava irado com o que Deus fez, com a misericórdia de Deus sobre os ninivitas. Ele esqueceu o que Deus fez com ele. Ele esqueceu o que Deus fez com ele episódios antes no mar, que teve misericórdia dele, mesmo ele desobedecendo
a Deus, mesmo ele fazendo o que os ninivitas faziam, que eram desobedecer a Deus. Agora, ele está com raiva de Deus, porque Deus não está com raiva. Esse é o Jonas aqui indignado do capítulo 4. E ele abre o seu coração diante de Deus. Veja, pelo menos Jonas, ele mostra que é um crente, porque quando ele está indignado com Deus, pelo menos ele vai orar. Ele vai falar com Deus. Nós, quando estamos irritados, nem oramos, não é? Nós dizemos, hoje eu estou na carne, eu não vou nem orar. Mas Jonas não. Jonas está muito irritado com Deus. E o que é que ele faz? Ele fica sem falar com Deus? Não. Ele vai justamente acertar as contas com Deus. Ele vai orar a Deus. Ele vai dizer o que ele está sentindo. E Jonas, ele é um cara que ele sabia de teologia. Ele é um cara que ele sabia do catecismo decorado. A teologia de Jonas era boa. Por quê? Porque ele vai dizer quem Deus justamente é. E ele cita aqui Êxodo 34. Quando diante ali, Moisés, ele tinha pedido para ver Deus. E Deus vai dizer assim, ó, nenhum homem pode ver a minha face, mas eu proclamarei a minha bondade diante de ti. E aí Moisés, ele declara, não é, a misericórdia de Deus ali naquele pedido de Moisés, ele declara justamente o que Jonas vai dizer aqui. Deus, tu és clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Ou seja, quem era Deus? Ele é misericordioso. Ele é rico em glória. Ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Ele é cheio, ele é repleto de benignidade. Esse é o nosso Deus. O problema não era Deus. O problema não é Deus. O problema é Jonas. O problema somos nós. O problema era o coração do profeta. Ele está orando aqui. Deus, eu estou com raiva porque eu estou com raiva porque o Senhor é misericordioso. Eu estou com raiva porque o Senhor é clemente. Eu estou com raiva porque o Senhor é tardio em irar-se. Eu estou com raiva porque o Senhor é grande em benignidade. Eu estou com muita raiva por causa disso. Eu sabia que o Senhor ia ter compaixão desse povo. O Senhor não pode ver nenhum pecador clamando, que o Senhor já abre mão do juízo. Foi isso que os ninivitas fizeram quando ouviram a pregação de Jonas. O Senhor não pode ver ninguém clamando ao Senhor, que o Senhor já vai abrindo a misericórdia. Ele simplesmente está dizendo que o Senhor não devia ser Deus. Deus, o Senhor não devia ser Deus. Que Deus é misericordioso. O Senhor não devia ser Deus. Irmãos, isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente clama e a gente quer que Deus faça como a gente quer. E a gente ora a Deus e diz, Senhor, assim vai ser o meio ideal. Não tem como não ser desse jeito, não tem como ser de outra forma. Tem que ser desse jeito que eu quero. E aí não é como você quer, de propósito. Deus quer fazer, ou Deus quer lhe dar aquela bênção, ou Deus não quer lhe dar, ou Deus quer lhe dar aquela bênção de outra forma que você nem imagina, ou depois, no tempo dele, mas você não admite, porque você quer que seja daquele jeito. Como é que dessa forma é melhor, Senhor? Eu não estou entendendo. Como é que você fez isso? E aí nós colocamos Deus contra a parede. É muito fácil falar que seja feita a tua vontade. O difícil é quando Deus realmente faz a vontade dele e ela não concorda com a nossa. Ela não concorda com a minha, ela não concorda com a sua. Aí a gente começa a questionar Deus. Deus, olhe, por que você é Deus? Olhe, por que você faz como você quer? Olhe, por que você manda em tudo? Por que você manda na minha vida? A gente começa a questionar Deus. Nós ficamos revoltados muitas vezes. E aqui temos uma mágoa. Tem gente com mágoa eterna com Deus. Porque Deus não fez como ela quis. Que reclamam diretamente contra Deus. Senhor, o Senhor me tirou de Samaria, Jonas está dizendo. Eu fico 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. O Senhor me faz andar 800 quilômetros quando eu sou vomitado por esse peixe. Eu digo que a cidade vai ser destruída daqui a 40 dias. O Senhor tem misericórdia desse povo. E agora perdoa e a cidade não é destruída depois de 40 dias. E no final, Senhor, eu ainda fico com fama de falso profeta, porque o que eu disse não aconteceu. O Senhor teve misericórdia desse povo. Então, o que eu quero fazer? Versículo 3. Peço-me, pois, o Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu não tenho sentido para viver. Eu quero morrer.
Eu ainda estou com fome de falso profeta. Porque passou 40 dias e não aconteceu nada. E é interessante, o ser humano ele tem que achar sentido para viver. É isso que nos diferencia dos animais. Jonas ele perdeu o sentido. Eu quero morrer, não tem mais sentido viver. E é maravilhoso o questionamento de Deus, irmãos. A resposta de Deus é surpreendente aqui no versículo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Deus podia aqui soprar e Jonas partir dessa para melhor. Deus podia descer uma labareda de fogo aqui, como ele faz no Antigo Testamento, e como ele faz hoje também. E ter tirado Jonas de circulação. Tá bom, já falou besteira demais. Deus ele tem uma paciência com Jonas, que muitas vezes é agoniante. Olha o tipo, olha a qualidade da oração que Deus vai responder. E Deus simplesmente diz assim, ó, escute o que você está dizendo. Reflita no que você está dizendo. Você está querendo que eu não seja eu. Esse seu pedido, ele é permitido, é razoável você me pedir esse tipo de coisa? Deus ele não age com ira aqui. Ele tem paciência com o profeta. Muitas vezes a ira abafa o esclarecimento. Com certeza, esse é razoável, essa tua ira, Jonas, ele ainda está com raiva. Mas ele entende que ele não pode pedir isso a Deus. E Jonas nem fala com Deus. Jonas agora, versículo 5, então Jonas saiu, ele sai da cidade. E ele faz outra loucura. Veja o que é que ele faz. Ele sai da cidade, ele assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada. Enramada era uma tenda de palha que os judeus sabiam fazer muito, principalmente por causa da festa dos tabernáculos, que é uma festa, pelo menos uma vez no ano eles faziam uma enramada para lembrar dos 40 anos no deserto. Então, ele sabia fazer tenda de palha aqui rápido. E ele vai sair da cidade, ele vai aqui para o oriente da mesma. Ele vai fazer uma enramada e ele repousa ali à sombra. Porque o quê? Porque ele quer ver o que é que aconteceria com a cidade. Ele ainda tem expectativa de que Deus possa voltar atrás de novo e fulminar a cidade, e destruir a cidade. Jonas ainda está na carne aqui, ainda está na teimosia aqui. Mas Deus ele vai pacientemente, longânimo. A gente vê muita longanimidade de Deus aqui nesse capítulo 4 de Jonas. Ele vai trabalhando na vida de Jonas, como ele trabalha no meu coração e ele trabalha no seu. Que essa mensagem possa falar aos nossos corações nesta noite. Irmãos, na próxima semana nós vamos concluir o livro de Jonas, certo? Agora é uma promessa que eu vou cumprir, porque não deu pra gente concluir essa semana, tinha muita coisa só nesses 5 versículos aqui, tinha muita coisa pra gente tratar, mas na próxima semana, versículos 6 a 11, e aí, em nome de Jesus, a gente conclui esse livro, se Deus assim permitir. E aí a gente fecha o mês de novembro. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela tua palavra, nós te agradecemos pelo livro de Jonas, por esse presente que nos faz meditar cada vez mais na tua palavra e crescer. Nos abençoa ao longo da semana, nos dá uma semana abençoada e dentro da tua vontade, que nós possamos nos submeter, entender a tua vontade e nos submeter a ela. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Até a próxima semana.